Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Expressão Arte e Cultura. No episódio de hoje nós vamos entrevistar o Marcelo de Salete, quadrinista, ilustrador, professor. Seja bem-vindo, Marcelo, é uma honra receber aqui você no nosso programa. Gostaria de começar te perguntando o seguinte, né? Eu sei que você estudou no Colégio Carlos de Campos, né? Porque eu entrevistei a Renata Filinto, do podcast Gargalheira, que eu faço com o Matheus Gato. E ela mencionou isso, né? Eu gostaria de saber, então, qual que foi o seu caminho para as artes. Se me permite só completar um pouquinho, Marcelo, eu gostaria de acrescentar, então, qual o papel que o Kaká teve na sua formação, né? Porque me parece um colégio muito peculiar na cidade de São Paulo, né? Muito bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, tá? É engraçado ouvir uma outra pessoa citando, não é, Kaká, porque é um nome extremamente íntimo, não é? Que a gente chama o colégio, que é o Colégio Carlos de Campos, mas todo mundo que estudava lá só conhecia como Kaká, né? Enfim, a minha trajetória, ela teve um ponto de inflexão aí, nesse momento, do Colégio Carlos de Campos, do Kaká. É um colégio técnico que tem aqui na cidade de São Paulo, fica na região do Brás, então bem próximo do Centro Velho de São Paulo. E na década de 90, final de 90, quando eu cursei, ele acabava congregando muita gente de toda a cidade de São Paulo, que estava interessada em arte, em grafite, em quadrinhos, em ilustração, em artes plásticas, tudo isso, músicos também, e que viam ali naquele espaço um espaço interessante para começar, não é, para se iniciar nessa área. O Carlos de Campos, nesse sentido, ele acabava virando um grande centro cultural. Conheci a Renata lá também, ela já era minha veterana, não é? Estava saindo quando estava entrando, e várias outras pessoas que hoje em dia atuam, não é? Com artes plásticas, com desenho, com muita gente do grafite também. Então, é importante dizer que é um colégio técnico estadual, enfim, gratuito. Então, era um espaço, vamos dizer assim, possível para ser o encontro de muita gente de toda a cidade de São Paulo. E aí você pegava ali desde uma classe média, não é, interessada em humanidades, em arte, até também alunos muito mais pobres, não é, que também passavam pelo vestibular, não é, e ingressavam lá, e aquilo acabava virando um grande caldo, não é, cultural para a formação de muita gente que estava interessada em arte, e acabou sendo uma escola extremamente importante para mim. Tenho amigos até hoje que são do Carlos de Campos, e muita gente que me influenciou artisticamente, pensando também. Marcelo, que muitas das imagens criada por você fez parte daquela exposição, né, Narrativas Negras. E como você percebeu a sua obra, que comumente é vista num embate mais fechado com o seu leitor, né, estou pensando na própria ideia da leitura, vista dessa vez num outro formato, e talvez também para um outro público, não sei se mais amplo e tal, mas um público que não é só aquele público do HQ, né? Como que você viu essa sua obra lá no Narrativas Negras? Muito bem. Olha, inicialmente, esses trabalhos que eu fiz em quadrinhos, eles têm o fim, não é, de se tornarem livros, publicações. E é a partir desse meio que ele chega nas pessoas, não é, nos leitores. Assim como na literatura, enfim, obras mais gráficas, né, em revistas, ilustração e tal. Então, a princípio, apesar da minha formação ela ser em artes plásticas, eu não vislumbrava, vamos dizer assim, expor essas obras. Eu vislumbrava fazer esses trabalhos que eu faço em papel, não é?
pensar na produção gráfica toda do livro, montar essas páginas nesse formato do livro, imprimir, enfim, e a partir disso ter contato com os leitores. Essa possibilidade que aconteceu nos últimos anos, vamos dizer assim, de esse novo caminho, dessas obras fazerem parte de exposições, aconteceu muito pelo olhar de outras pessoas, de curadores, de pessoas interessadas nas artes, não é? Que viram que esses trabalhos, eles dialogam muito bem, tanto com a questão estética, não é? Mas também histórica do Brasil. E eles são um ponto de partida interessante, assim como de diversos outros artistas, para acessar esse passado e acessar também outras formas de leitura e de compreensão da nossa sociedade hoje. Então, eu penso que essa força que esses livros ganharam nos últimos anos, principalmente Cumbe e Angola Janga, fez com que eles se tornassem elementos importantes para se pensar nessa história e na arte contemporânea hoje, também no espaço do museu. E aí a gente tem que lembrar também que esse discurso, né, esse espaço museológico, que inicialmente era um espaço extremamente, vamos dizer assim, excludente em termos de possibilidades, de narrativas, de linguagem, de modalidades, não é, artísticas. Se a gente pensa que até o século XIX, início do século XX, não é, geralmente a gente tem aquelas categorias que são mais visadas, como a pintura, a escultura e outras. Hoje em dia já é um pouco diferente. A gente tem uma expansão, não é, da forma de ver as artes plásticas, isso desde meado do século XX, e é claro que dentro disso é possível também você ter obras de quadrinhos dialogando com outros artistas. No ano passado aconteceu uma experiência muito interessante que foi, eu tive um convite para expor os trabalhos numa exposição coletiva com vários outros artistas na exposição A Nordeste, falando, vamos dizer assim, repensando, não é, a forma como a gente vê, a forma como foi construído esse conceito de Nordeste no Brasil, muitas vezes a partir do Sudeste, não é, do poder da mídia, enfim, da imprensa, do Sudeste. E isso eu achei muito interessante, porque, sim, eu sou de São Paulo, né, também do Sudeste, mas esses dois trabalhos que são mais conhecidos, eles estão focados no Nordeste. Eles estão focados ali em pensar Pernambuco, a região de Recife, Olinda, no século XVII. Então, nada mais interessante e pertinente, então, que essas obras fizessem parte também dessa exposição. Isso eu tenho visto com bons olhos. Eu acho que é uma interlocução, um diálogo, toda uma porosidade que é muito importante a gente cultivar dentro das artes. Nesse aspecto, Marcelo, você acredita que essa intersecção, né, ou se a gente pensar nos usos que a imagem pode ter na cultura, né, a ideia da impresso no comic book ou posto numa parede em exposição, você acredita que modifica de alguma forma o seu próprio olhar quando você produz imagens? A ideia de imaginar ou pensar nas possibilidades que a sua criação pode ter? São espaços diferentes. Eu ainda vejo como espaços que têm características, contextos, contornos, não é, bem diferentes. Então, no caso dessas exposições, vamos pensar no livro, no quadrinho, numa publicação de 100 e poucas páginas, o leitor ele vai ter acesso a uma publicação física, não é, ou na internet, mas vai ter acesso a uma narrativa razoavelmente linear, vamos dizer assim, contando uma história ali, em grande parte a partir de imagem, a partir das possibilidades que a imagem traz de você conduzir uma narrativa e de você interpretar essas imagens, e mesmo abrir, não é, o horizonte para novas interpretações dessa iconografia. Então, num livro, o leitor consegue ter acesso desse modo a essa produção em quadrinhos, não é, imagética. Numa exposição, isso muda. Geralmente, numa exposição, acho que nenhuma até agora,
Sim, não teve exposição que mostrou uma história de uma forma linear, com começo, meio e fim. Não. Geralmente as exposições focam em mostrar os trabalhos originais, alguns deles, às vezes obras de diferentes livros, como Cumbe, Angola Janga e Encruzilhada, e a exposição, o espaço da exposição, acaba fazendo uma nova leitura dessas obras. É como se criasse uma nova narrativa a partir do momento que você coloca essas obras juntas e você começa a pensar nessas intersecções dessas obras em proximidade, certo? Então, na exposição, vamos dizer assim, o leitor ele pode ver ali um pouco do que é essa narrativa, mas a partir de alguns fragmentos, e ele pode ter acesso também a algo que é bem relevante, principalmente em termos de formação de público, que é compreender o processo de construção dessas narrativas no formato de livro. Como que é a construção de uma página de quadrinho? Como que funciona o layout, não é, de uma página de quadrinho? Como que essa página funciona junto com outra, produzindo essa sequência? Como que é o processo de produção de uma página a partir da visão do quadrinista. Então, é uma outra forma de ler essas histórias, né? Algo que eu acho positivo também é que, geralmente, essas exposições, além de ter alguns originais, além de ter também, muitas vezes, vídeos sobre as obras, também tinha lá, principalmente na exposição lá no Museu Afro-Brasil, os livros impressos, num espaço que as pessoas poderiam sentar e ler. Então, isso tudo se complementa, não é? Acaba formando uma nova forma de você acessar essas obras e, claro, de pensar na intersecção dessas obras também com outras que estão ao seu redor, bem como de outros artistas também, como acontecia no Museu Afro-Brasil. Marcelo, a maneira como você representa as personagens subalternas é emancipadora, né? Em toda a sua obra, mas eu estou pensando aqui especificamente nas obras que retratam a escravidão, né? Cumbe e Angola Janga. A gente percebe, por exemplo, na primeira imagem de Angola Janga, a gente já percebe um diálogo, né, com imagens da colonização, mas de uma maneira completamente diferente, né? Você tem a palmeira identificando, né, os trópicos, mas não é aquela visão celebratória da natureza, né? É o contrário. E logo na segunda imagem, eu bato o olho na personagem na Mata Cerrada correndo e não me vem à cabeça Debré, Franz Post, me vem à cabeça Aaron Douglas, por exemplo, né? Eu gostaria de saber se você dialogou com essas imagens e se a sua obra é também uma resposta consciente a essas imagens da colonização. Olha, as imagens que nós temos do Brasil colonial são também, muitas vezes, assim como o discurso escrito, uma forma de exercício, não é, do poder. Se a gente pensa que essas imagens são produzidas a partir de uma perspectiva eurocêntrica sobre aquele território, sobre aquele espaço e sobre aquelas pessoas. Então, é uma forma de legitimação de um discurso e do poder, não é? Dessa perspectiva europeia. O que nós temos de referência dessas imagens no século XVII é bem pouco, são obras principalmente dos artistas holandeses. E eu precisei ir atrás dessas obras, claro, para ter um ponto de partida, mas sempre pensando em como subverter, de certo modo, essas referências, como repensar essas obras de uma forma que fosse interessante para o público de hoje. E aí a gente sempre tem que lembrar que é um trabalho, em grande parte, inspirado, não é? Baseado numa pesquisa histórica, sim, mas, ao mesmo tempo, ele é ativamente um trabalho de repensar essa história ficcionalmente e pensar nas possibilidades de recriar essa história a partir da ficção, que tem um potencial enorme para ressignificar isso hoje. Não é?
E aí, o que aconteceu? Obras como o do Franz Post foram relevantes, aquele destaque todo que ele dá, não é, a paisagem, isso foi muito interessante para pensar nesse cenário, para pensar nessa geografia e nesse espaço colonial, a questão da Casa Grande, o engenho, não é, a senzala, o tronco, e como que tudo isso estava razoavelmente próximo dentro dessa geografia, não é, e dentro desse espaço colonial de poder e de violência. Então isso me interessava bastante. E eu acabei utilizando o Franz Post como base para repensar nesse território, assim como também o Eckalt, em algumas das suas figuras, porque ele vai representar alguns desses personagens com referências aqui do Brasil e também da costa oeste africana, de um ponto de vista bem, vamos dizer assim, idealizado, muitas vezes como guerreiros, soldados, não é? Mas de um ponto de vista que, a partir de alguns detalhes de vestimenta, também me interessava bastante. Mas é claro que também subvertendo uma certa lógica que tinha ali de idealização daqueles elementos, daqueles personagens. Agora, uma coisa muito interessante de pensar do Franz Post é que, embora tenha essa idealização no século XVII, por outro lado, ele representa essas figuras indígenas e africanas, não é? De guerreiros e outros trabalhadores, de um certo modo, dentro de uma lógica idealizada, não é? Do neoclassicismo, mas, por outro lado, próximos de uma certa ideia de humanidade, como existia na representação de figuras europeias, não é? De homens e mulheres. Isso é muito diferente do que vai acontecer no final do século XIX, depois do Debré, quando a gente começa a ver o uso, por exemplo, do blackface em algumas imagens, principalmente na indústria gráfica brasileira, com J. Carlos e outros. Mas, enfim, isso é uma outra história. Então, esses artistas, eles foram interessantes, Debré também, só que aí já é um outro momento, aí já é século XIX. E, por outro lado, eu percebi que, além desses artistas, eu precisava compreender um pouco mais como que seria esse imaginário, essa iconografia, essas vestimentas, esse modo de ser desses grupos africanos que chegaram aqui no Brasil, que muitas vezes nos nossos trabalhos, históricos, mais artísticos, nós não temos essas figuras nas suas tradições, na sua identidade, de uma forma que foi representada mais próxima da realidade, não é? A gente tem ali algumas figuras, sim, do Gendas, do Debré, mas ainda muito pouco. Então, por isso foi muito relevante o acervo do Museu Afro-Brasil, bem como ter acesso a alguns etnólogos, principalmente, que foram para Angola, ou que retrataram parte das culturas tradicionais de Angola e do Congo no século XVII. Algumas dessas ilustrações fizeram parte das minhas pesquisas, mas também de outros desenhistas, não é, que foram para lá e que fizeram registros também em fotografia no final do século XIX e começo do século XX. Pensando que são culturas razoavelmente, que têm um lastro aí de séculos atrás, não é? Embora a gente saiba que isso não é fixo, que isso muda, mas eu utilizei ali elementos, achei possível fazer essa conexão e trazer isso para as minhas obras também. No começo de Angola Janga, você cita o Clóvis Moura, né? Um autor que por muito tempo a academia viu com desconfiança sobre o epíteto de militante, entre aspas, né? Como se militância e rigor intelectual fossem antagônicos, né? Eu costumo chamar isso puramente de racismo, né? Que era um intelectual negro. Felizmente, isso vem sendo recobrado, né? E ele vem sendo referenciado como o grande intelectual que ele foi, né? Dentro da sua época. Gostaria que você comentasse a influência de rebeliões da senzala na sua obra.
Muito bem. Diversos autores tiveram, né, foram fontes importantes para o meu trabalho. De um lado tem o Edson Carneiro também, Décio Freitas, em alguns pontos, e, claro, o Clóvis Moura. Rebeliões da Senzala é um livro essencial, onde ele vai falar um pouco dessas diferentes formas de resistência, não é? De se opor ao poder colonial, à violência do poder colonial, a partir dos mocambos, dos quilombos, e nesse livro ele vai falar um pouco também de Palmares, isso foi relevante, claro. Agora, o Clóvis Moura, além disso, ele é o pesquisador, um escritor extremamente orgânico, não é? Que também ousou, inclusive, pensar na construção de histórias em quadrinhos sobre Palmares, para falar sobre essa narrativa também para um público mais amplo. Então, ele escreveu o roteiro de uma história sobre Palmares, que foi publicada em 55, com o roteiro do Clóvis Moura e o desenho do Álvaro de Moya. E essa obra foi a primeira obra em quadrinhos sobre Palmares, um pouco mais ampla, não é? Tem cerca de 40, 50 páginas, mostrando os últimos anos, principalmente o conflito que envolveu ali a queda de Macaco em 1694 e depois a morte de Zumbi. Então, a obra dele foi muito interessante, eu gostei muito de ver esse trabalho dele, e claro que isso tem a ver com o modo como, com certeza, Clóvis Moura viu que as histórias em quadrinhos tinham e têm um potencial enorme de chegar num grande público, não é? E não é à toa que o movimento negro, historicamente, personalidades negras, não é, desde o século XIX, têm colocado a questão da história, a questão da educação, como algo central para a gente repensar essa história hoje. E é claro que para isso você precisa ter elementos, você precisa ter narrativas, não é, em diferentes veículos para você conseguir chegar a um público maior. Então, eu penso que hoje fico muito feliz de termos algumas obras tratando, claro, novamente, revisitando a obra do Clóvis Moura. Ele é essencial para a gente pensar no século XX e para pensar nessas lutas, não é, da população negra, e bem como de um intelectual negro tentando, ou melhor, conseguindo, não é, se firmar de uma forma extremamente difícil dentro de um contexto racista, historicamente, que é a academia no Brasil. E aí é muito interessante isso que você comenta sobre o fato dele não ser considerado um, vamos dizer assim, sociólogo, não é? De não ter rigor científico, porque esse era um argumento muito utilizado nas últimas décadas. Eu acho que, pelo menos quando eu comecei a estudar, no começo dos anos 2000, ainda existia esse fantasma muito forte de que você tinha pessoas negras que eram intelectuais, estudantes ou até professores já, que estavam começando a estudar sobre a história e sociedade, não é? A partir dessa perspectiva de entender a população, a presença negra no Brasil, e muitas vezes eles eram chamados de não cientistas. Isso não é ciência. Você está falando do seu próprio grupo, você está falando disso sendo parte, não é, do que seria a sua pesquisa, não é como se você tivesse que ter um distanciamento disso. E a gente sabe muito bem que isso somente é utilizado para você atacar esses grupos, porque intelectuais brancos falando sobre cultura e história branca nunca foi considerado um problema, não é? Ele nunca está falando de si mesmo, não. Ele está falando de algo universal. Agora, quando você pega um intelectual negro, uma mulher, não é negra, um homem negro, falando sobre esse assunto, opa, a gente tem um ruído, não é? Dentro dessa forma de pesquisar. Você não pode se colocar tanto. E daí eu acho que tem alguns pesquisadores e historiadores hoje que começam a fazer justamente isso, não é? Se colocar como parte desse sujeito que pensa e que discute, não é, a sua temática, e que eu acho que é muito positivo. Penso muito em trabalhos como o da Audre Lorde, a Bell Hooks, não é, se colocando muitas vezes como primeira pessoa,
colocando as suas impressões, mas discutindo de uma forma muito orgânica, não é? A sua relação com a pesquisa e a sua relação entre a pesquisa e a sociedade, né, onde ela está inserida. E creio que isso só tem a contribuir para aprofundar ainda mais as nossas pesquisas hoje. Marcelo, eu queria retomar um ponto que você havia comentado, que me parece ser fundamental quando nós estamos diante da sua obra, quando estamos lendo sua obra, e pensando particularmente em Angola Djanga, né, porque ele tem uma perspectiva interessante nesse ponto, né, na medida em que se procura estabelecer um diálogo visto de dentro de Palmares, né? Como foi, então, para você, nesse sentido, trabalhar nessa perspectiva que, de um lado, remete a uma grande pesquisa histórica, né, que envolve o cenário com o qual você está trabalhando, e também a ideia dessa criação, né, imaginária desse espaço? Interessante isso. O que acontece? Grande parte, a gente pode dividir Palmares em alguns períodos, né, a história de Palmares. A gente tem ali a narrativa começando no final de 1500, 1597, é um dos primeiros registros que falam de negros e negras que fogem, para a região de Palmares, inclusive com a destruição de um engenho. Botaram fogo naquele engenho e eles falam de uma fuga de mais de 40 pessoas para a região da Serra da Barriga. Há registros falando também de negros e negras que saem da região da Bahia, também para a região da Serra da Barriga. A gente tem um período, então, de crescimento muito grande de Palmares na primeira metade do século XVII, para depois chegar os conflitos, além dos portugueses, com os holandeses, e depois a gente tem o Acordo de Cucaú, que foi essa tentativa de paz entre Portugal e a Gangazumba, que estava lá naquele período em Palmares, em 1678. Depois da queda de Cucaú e da morte de Gangazumba envenenado, nós temos o período de Zumbi dos Palmares como grande liderança, não é? Em meados de 1670 até 1695, quando ele morre, e depois com a queda do principal Mocambo, que foi Macaco, um período de retorno de uma ideia de guerrilhas móveis, de quilombolas lá em Palmares. Essa história vai, então, até por volta de 1730, 1740, quando nós temos os últimos registros de negros alevantados, né, na região de Palmares. Toda essa história, ela é documentada a partir dos registros dos militares, não é, dos soldados luso-brasileiros que subiam a serra. Na época não utilizavam militares, né, mas eram soldados luso-brasileiros que subiam a serra para destruir aquele local, aquele espaço. Então, os registros que nós temos daquele espaço são a partir de uma perspectiva militar, uma perspectiva de dominação, uma perspectiva de destruição daquele espaço. São alguns dos registros principais são feitos pelos holandeses por volta de 1640, 44, acho que é do Jan Blair. Depois nós temos um outro registro importante de uma pessoa, um documento anônimo, mas de 1677, 78, no momento da criação lá de Cucaú e do acordo de Cucaú, no Gangazumba. E depois, um documento muito importante vai ser, depois que cai Macaco, um documento redigido por volta de 1658, 1700, falando justamente desse último cerco. E além desse, vários outros documentos menores, cartas e tal, que falam um pouco sobre o conflito. Então, há, de certo modo, diferentes documentos em décadas, principalmente dessas últimas décadas do século XVII, falando sobre Palmares, sobre Angola Djanga, a partir de diferentes personagens, e muitas vezes, além dos personagens que estavam do lado de Portugal, não é? Das vilas, os governadores, soldados que iam lá destruir Palmares, figuras como Fernão Carrilho, depois Domingos Jorge Velho e outros,
há a reincidência de vários nomes também de palmaristas que aparecem nessa literatura, como é o caso de Gangazumba, Gangazona, Soares. Soares vai aparecer somente uma vez. Moussa, Zumbi, Camuanga, e diversos outros. Então, o que eu tentei fazer foi pensar, a partir da descrição desses personagens, do que eles fizeram, não é? Acordos que eles realizaram naquele momento, tentar pensar em quais eram os interesses e quais eram as, vamos dizer assim, a forma de ver aquele conflito a partir daquele personagem. Então a gente sabe que Gangazumba e Gangazona, eles negociaram com o poder colonial. Isso coloca eles numa posição dentro dessa narrativa, a partir do nosso olhar de hoje. A gente sabe que Zumbi, ele não cedeu a esses acordos, e até o final ele não negociou com o poder colonial. Então a gente sabe que o Zumbi teve uma posição, então, muito mais aguerrida, não é, refratária em relação a essas investidas de paz do poder colonial. Ele não compreendia isso como um acordo, vamos dizer assim, minimamente justo, pelo menos. Então, a partir desses fatos que nós temos, sim, sobre Palmares, eu comecei a pensar nos personagens. E a partir de pensar nesses personagens e nas suas características, eu fui pensando como que eles se posicionam em cada momento dessa narrativa e desses fatos principais, como, por exemplo, esse acordo que eu já citei de Cucaú, o momento da queda de Macaco, do principal Mocambo, ou o momento da morte de Zumbi, ou o momento em que os palmaristas estão muito fortes e quase destroem, não é, o Arraial e matam, por exemplo, Domingos Jorge Velho. Enfim, o meu interesse foi reimaginar esses personagens em cada um desses principais fatos, em cada um desses principais momentos dessa história. E como surgiu a ideia de Cumbi e de Angola Janga, né, uma vez que tem uma guinada temporal muito grande com relação aos seus trabalhos anteriores, como Encruzilhada e Noite e Luz? E uma segunda pergunta que foi feita pela minha aluna Cláudia, que gostaria de estar aqui hoje, mas infelizmente não conseguiu entrar na nossa live, qual foi o impacto emocional dessas pesquisas para você, né? Só para citar um exemplo, quando a gente está lendo Cumbi, Sumidouro, a gente fica dilacerado, né, com aquelas histórias. Eu fiquei dilacerado. Quando eu vi a primeira vez, falei, nossa, né? E queria saber como é que foi para você fazer as pesquisas para construir essas histórias. Tudo começou a partir, claro, de um interesse inicial em repensar um pouco dessa história, a partir de outras obras que eu tinha acesso, na música, desde sambas, não é? Como Jorge Ben cantando lá Zumbi, eu quero ver quando o zumbi chegar, até a literatura internacional, não é? Como histórias da Toni Morrison, Negras Raízes, até o que eu estava vendo no cinema, com obras mais contemporâneas, mas como Cidade de Deus, não é? Falando um tanto de uma realidade, grande parte periférica e negra. Enfim, eu estava me deparando com todo esse universo de discussões dentro de outras artes, e o que eu tentei fazer foi trazer essa discussão para o universo também dos quadrinhos, que existia, sim, mas ainda eram poucas obras. Essa pesquisa, ela, na verdade, não começou muito depois dos livros Noite, Luz e Encruzilhada. Foram pesquisas, processos razoavelmente concomitantes. O Noite Luz, ele saiu em 2008, a primeira edição dele. E, na verdade, eu já estava pesquisando sobre Palmares nesse período. Eu estava pesquisando sobre Palmares e Cumbi. Em 2004, em 2001, eu entrei na graduação, não é, no curso de Artes Plásticas. O curso de Artes Plásticas ele foi muito interessante para mim, claro, mas eu ficava assistindo um monte de coisa em outros cursos de História, Sociologia, Cinema, tudo que tinha alguma coisa interessante eu ia atrás.
E eu fui fazendo uma costura, não é? A partir dessa experiência bem interdisciplinar na minha graduação. E algo muito importante, isso não foi um curso da graduação, mas foi um curso independente que o professor Petrônio Domingues fez lá no Núcleo de Consciência Negra, falando sobre história do Brasil, falando sobre presença negra no Brasil, não é? Compreendendo que a gente não compreende essa história do Brasil se não for a partir dessa experiência afrodiaspórica negra, em grande parte, não é? Assim como indígena também. Foi um curso incrível, maravilhoso, que nós fizemos. Tínhamos lá outros colegas também, a Flávia Rios estava lá, a Adriana Moreira, mais um monte de gente que fez parte, né, desse período da graduação, acho que o Alan também, Alan da Rosa, a Lula e diversos outros. Enfim, foi um curso que transformou, e uma das leituras do curso era justamente sobre Palmares. E como eu não conhecia quase nada sobre o assunto, a não ser por alto, não é, de ouvir falar, eu resolvi me aprofundar naquele período, em 2004, e comecei a pensar na possibilidade de construir uma história em quadrinhos sobre isso. E aí, em 2006, foi quando eu fiz um primeiro esboço de roteiro, e aí vi que somente lendo os livros sobre Palmares ainda era pouco para fazer essa narrativa. E nesse momento eu comecei a fazer todo um recorte, pensando em entender Palmares, mas entender também o Brasil colonial daquele período, século XVII, e, claro, entender os traços da população negra que vem aqui naquele período, principalmente de procedência do Congo, de Angola, principalmente, mas também entender o que era escravidão naquele momento. Então, foram trabalhos que surgiram em termos de pesquisa razoavelmente concomitantemente, só que foram publicados em outro modo, não é? Noite e Luz em 2008, depois Encruzilhada em 2011, esses dois bem mais urbanos, e aí depois em 2004, 2014 e 2017, Cumbe e Angola Janga. E creio que a demora também para a elaboração desses livros, do Cumbe e Angola Janga, também se deu porque eu tive que reaprender muito em termos de desenho, até me sentir seguro para realizar essas obras. Acho que tem até uma boa diferença, é uma razoável diferença do Cumbe para o Angola Janga. Mas foi todo esse momento de aprendizado, não é? Sobre como representar, em termos de imagem, essas pessoas naquele período. Que tipo de iconografia eu iria utilizar, que tipo de elemento, como o Sona ou a Dinka, não é? Que seria interessante para fazer parte dessa narrativa, para constituir, não é, o universo desses personagens da diáspora africana. Então foi um pouco isso. No caso do livro Cumbe, da história Sumidouro, é bem curioso, porque essa história ela começou a partir de uma pesquisa que está no livro do Douglas Libby, Trabalho Livre, Trabalho Escravo, e aí um dos textos lá é sobre mulheres negras no período colonial. E aí eu fui lendo aquilo ali, fui me deparando com aqueles escritos, achei incrível, tudo isso dentro desse contexto da história social, que é geralmente você fazer o registro de alguns casos muito específicos que foram parar nesses arquivos judiciais, não é, da época. Novamente, isso conecta, embora ali sejam textos principalmente do século XIX já, mas isso conecta com Palmares no século XVII, porque novamente são registros feitos a partir de instituições, vamos dizer assim, repressivas, até certo ponto. Fui me maravilhando com aqueles textos. Essa primeira história, Calunga, e você falou da Sumidouro, né? Foram histórias que demoraram bastante para chegar naquele resultado, principalmente a Calunga. Eu só fui ter o final daquela história, eu acho que depois de rever a narrativa, depois de bem uns 8 meses, 1 ano, coisa assim. E aí eu cheguei
naquele final, que não, a princípio não estava suficiente a história, e Sumidouro surgiu muito a partir dessas leituras, a partir de uma leitura também do livro do Nelson Rodrigues, O Anjo Negro, desse texto dele, uma leve inspiração também no livro O Anjo Negro dele, que é uma peça incrível, que ele faz para o TEM, no Teatro Experimental do Negro. E já no caso de Sumidouro, essa história ela surgiu muito rápido, foi incrível. Estava lendo essas coisas, aí de repente, numa tarde, assim, veio um flash da história com começo, meio e fim, eu já tinha um roteiro dela, e é uma das histórias que mais me toca também, pensando no livro. Depois, claro, o momento de execução ele foi muito mais demorado, mas a história, o começo, meio e fim dela, surgiu num insight muito rápido. Eu já ouvi você falando um pouco sobre isso na entrevista que você deu para o Matheus Gatto, né? Mas eu gostaria de ver você falando um pouco mais sobre a primeira história de Cumbe, né? A gente tem essa ideia da morte como liberdade, né? Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco como você chegou a essa concisão de ideia para esse quadrinho. Muito bem, muito bem. Acho que só realizando uma rápida digressão, mas que eu acho que é relevante quando a gente pensa nesses registros históricos feitos, não é? Sobre esses fatos, sobre Palmares, ou mesmo depois, envolvendo escravizados, que são os registros escritos que nós temos hoje, e que muitas vezes nós trabalhamos sobre isso, mas a gente não pode esquecer que esses povos, esses grupos, eles tinham uma outra forma, não é, de lidar com essas histórias, de lidar com o entendimento desses fatos. Muitas vezes vindo de narrativas orais, não é, de narrativas faladas, passadas de geração em geração. E o que, de certo modo, a ciência que a gente tem depois do iluminismo vai fazer é negar, muitas vezes, essa forma de construção da história, né? Essa forma de entendimento da história. Então, não é porque aqueles grupos não tinham esse modo de escrita naquele período que eles não tinham as suas estratégias de reconstituição dessa história, seja por via oral ou de outros modos, passado de geração por geração. Agora, quando você rompe, não é? E o colonialismo ele faz isso de certo modo. Essas estratégias de você recontar essa história, aí sim você cinge, não é? Essa maneira de compreender o passado. E você cria o silenciamento desses grupos em relação ao seu próprio passado. E esse silenciamento a gente sabe muito bem que ele faz parte dessa estratégia colonialista de você retirar, não é, poder desses grupos, inclusive de falar da sua própria história. E aí a gente fica refém novamente de utilizar, claro, o registro escrito para tentar reconstruir isso. E é claro que a gente não pode ignorar isso hoje. Acaba sendo uma das únicas formas. Mas eu penso que a gente ainda tem que reaprender, não é? As formas de compreender essas histórias de outros modos. E aí sim entra tanto reler esses escritos em registro, não é, gráfico, mas também reler esses símbolos, reler imagens, reler músicas, que muitas vezes vêm de tradições antiguíssimas, e reler narrativas orais também. Enfim, essa história Calunga, ela surgiu, então, a partir dessas pesquisas iniciais, não é? Falando principalmente sobre mulheres no período escravista. Então, mulheres negras nesse período. Tá? E foi uma história bem difícil de desenvolver, mas eu achei que ela era interessante para ser a primeira, porque ela acaba sendo uma porta de acesso bem inusitada, vamos dizer assim, para você falar do período colonial e escravista. Ela foge um pouco das narrativas mais clássicas que a gente tem do Brasil colonial. A ideia era fugir de algumas narrativas que estão mais conhecidas quando a gente pensa no Brasil colonial e em escravidão. E a partir disso eu achei que essa história Calunga ela poderia introduzir
muito bem o leitor dentro desse universo. Calunga remete diretamente à ideia de morte. Calunga remete também à ideia de uma divindade que, inclusive, não está relacionada somente à morte. Não é? Calunga é uma divindade que está ligada às águas e às águas geradoras também da vida, mais do que à morte. Eu acho até que, às vezes, talvez Calunga tenha ganhado essa qualidade de morte, talvez muito devido à dimensão do tráfico, não é? Já nos últimos séculos, enfim, a própria forma dessas pessoas, não é? Desses africanos aí, em grande parte banto, verem a questão do tráfico e relacionarem isso talvez com uma divindade deles. Mas Calunga está relacionado às águas, à mudança também, geração da vida e também à morte. E ela dá o nome para a história do livro, para a primeira história. Seria inicialmente a história a capa, o título do livro. Aí depois eu acabei mudando. Essa história, a gente tem 2 personagens principais. Ele é o escravizado, não é? Que trabalha na lambá, o trabalho mais pesado, na roça, enquanto ela trabalha na casa grande. E vamos dizer assim, tem mais acesso, não é? Às pessoas que estão na casa grande. Então, são situações de escravidão, mas situações com características diferentes, não é? De experiência dentro da escravidão. A história acaba mostrando um pouco o embate dessas 2 pessoas. E acaba mostrando isso a partir, em grande parte, da perspectiva dele e, vamos dizer assim, da forma como a escravidão gera um tipo de violência que recai, que parte, não é, geralmente, do senhor de engenho, que recai sobre os agregados e que recai sobre esse homem negro que trabalha na lambá. E que, numa situação também, vamos dizer assim, de subjugação, essa violência também vai recair sobre a mulher. Ele também torna a mulher objeto, né? Como se ela pertencesse a ele. E ele não consegue depois lidar com esse rompimento. E daí vem a morte. Uma morte que, sim, seria uma forma de você não cessar totalmente essa experiência, mas pensar que seria possível reconectá-la a partir de Calunga, a partir dessa transcendência possível a partir do mar, não é? Da Calunga. Mas é também uma morte dela, não é? Que acontece num contexto que hoje a gente poderia chamar de femicídio. Enfim, foi uma história bem difícil. No final, a gente tem ali até uma reconciliação deles 2, de uma forma onírica, mas isso acontece em grande parte a partir da perspectiva dele, desse mergulho na Calunga e na morte. Não é a mesma perspectiva dela, que inclusive é uma escravizada que mesmo em questão de crenças difere dele. Ela é uma cristianizada, enquanto ele não. Ele não aceita isso tão prontamente quanto ela. E aí a gente pode lembrar também que, quando a gente fala de cosmogonia banto, ela utiliza, não é, o crucifixo, não é, no pescoço, e simboliza essa proximidade dela com o poder colonial e com a religião, mas esse símbolo, ele não simboliza apenas esse universo cristão, porque esse símbolo do mais, não é, ele também está relacionado à cosmogonia banto, de certo modo. Então, é possível você ler isso de diferentes modos também. Seria uma forma banto, vamos dizer assim, de você cultuar até mesmo uma divindade cristã. E a experiência diaspórica banto, não é, no Brasil, em grande parte, ela traz isso. Nós temos os inquices, nós temos os diversos deuses que são cultuados, né, na Umbanda, e até mesmo no Candomblé, de origem banto, mas nós temos também pelas irmandades, aí pelas celebrações, não é, Congada e diversos outros,
o culto de entidades cristãs, mas a partir de uma experiência, de uma estética e de uma forma que ela é africana, que ela é banto, e que vem de uma experiência banto de relação, não é? Não apenas harmônica, mas conflituosa também, com essa divindade cristã desde pelo menos aí o século XV. Qual foi a recepção dos seus trabalhos traduzidos, né? Você tem esse feedback, né? Como que ele foi recebido nos outros lugares? Sim, um pouco. Vez ou outra, alguns leitores comentam isso, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas acabam aproximando muito o leitor do artista. E, vez ou outra, uma ou outra pessoa escreve falando sobre isso, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil também. Essas obras, eu penso que elas trazem alguns elementos muito interessantes para a gente pensar nessa circulação fora do Brasil. Por quê? Eu já estive presente em alguns eventos de lançamento do livro em outros países, e uma vez eu estava na França, não é? O livro foi publicado lá pela editora Sailá, Cumbi e Angola Janga. Era lançamento na época do Cumbi. Eu lembro que uma leitora, uma pessoa que comprou o livro, né, pediu autógrafo, e ela foi e perguntou, como que é, não é? Escrever uma história sobre o Brasil colonial, sobre população negra, algo, enfim, que faz parte, não é? De uma forma tão específica da história brasileira. E aí, conversando com ela, eu fui notando que essa é uma história, em grande parte brasileira, sim, mas é uma história que remete a um contexto que é muito maior do que esse. E é uma história que conecta diretamente a experiência na América da população negra, mas também a experiência das metrópoles, que foram, de certo modo, que protagonizaram, de certo modo, toda a questão do tráfico e que organizaram o tráfico inicialmente, principalmente nos primeiros séculos. Então não é só uma história brasileira, não é só uma história americana, mas é uma história extremamente importante para a gente compreender como que a Europa é constituída na modernidade, e numa modernidade baseada no escravismo, totalmente, não é? A modernidade europeia não é somente o iluminismo, mas é todo o escravismo que foi realizado, não é, na América, assim como o genocídio indígena. Isso é outra face, não é, da moeda, da mesma moeda. Então, eu penso que essas obras, elas podem suscitar esse tipo de leitura para os leitores que estão em outros países, como a Europa também. E é importante que isso aconteça. É diferente um pouco da leitura que imagino que isso aconteça nos Estados Unidos, onde a gente tem uma discussão sobre história negra na América muito grande e um interesse muito grande em conhecer essa história, seja nos Estados Unidos, mas também em outros países. E eu acho que isso fez com que a obra ganhasse um prêmio, por exemplo, nos Estados Unidos. Todo esse contexto, que também não é só da obra Cumbi, Angola Janga, mas é um contexto social, um contexto, vamos dizer assim, literário, de obras que estão tratando desses temas e que estão ganhando, vamos dizer assim, uma grande projeção nos últimos anos. Vem de discussões sobre representação no Oscar, não é? E vem de alguns filmes que se tornaram extremamente relevantes para a gente pensar nessa experiência hoje, como, por exemplo, o Get Out, não é? Corra, do Jordan Peele, que é incrível para a gente pensar nisso nos Estados Unidos, mas também em outros espaços. Agora, pensando em termos de tradução, esse livro ele trouxe, não é, muitos questionamentos relevantes que vieram às vezes dos tradutores, professores, às vezes também dos leitores. Por quê?
aqui no Brasil, eu acabei escolhendo olha, o livro está falando do Brasil colonial, não é? Aqui no Brasil, hoje, se bem que hoje nem tanto, não é? Poderia ser um problema, mas naquele momento que eu lancei, não. Você utilizar o termo negro para se referir às pessoas negras, quilombolas, que estavam ali, ele possui um conjunto de significações, mas é possível de ser compreendido e visto e lido por pessoas brancas e negras aqui no Brasil, embora possa ter formas de leitura diferentes em relação a isso. Outro detalhe importante que tem tanto no Cumbi quanto no Angola Janga é que o termo negro ele aparece principalmente a partir dos personagens não negros, dos personagens brancos, se referindo àquelas pessoas negras, quilombolas, mocambeiros e tal. Então, é uma forma de distinção e caracterização que vem de fora desse grupo. A gente sabe também que no Brasil, o termo negro, assim como preto também, no Brasil colonial, e até o início do século XX, era uma forma extremamente pejorativa de você se referir a esses grupos, não é? Era uma forma de você tornar essas pessoas não pessoas, mas objetos, coisas. No Brasil, de meados do século XX, a partir da década de 60 e 70, esse termo ele é ressignificado, não é, pelo movimento negro. A partir do Black's Beautiful, não é? Negro é Lindo, músicas cantadas aí por cantores famosos e tal, a gente tem toda uma forma de rever, ressignificar esse termo hoje. Inclusive, mesmo hoje, tem gente que realiza críticas, não é, sobre isso, a gente deve utilizar ou não, mas, enfim, é algo consolidado dentro da nossa história e a partir de uma experiência do movimento negro aqui no Brasil hoje. Então, pessoas negras utilizam o termo negro para se referir a outras pessoas, assim como o preto também. Mas é claro que, dependendo do contexto, do modo, da entonação como isso é utilizado, isso pode ter ainda interpretações diversas. E a gente pode acionar aqueles velhos fantasmas coloniais, mas que são atualizados no Brasil de hoje, principalmente numa perspectiva racista. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa em outros países, isso muito nos Estados Unidos, mas não só, isso eu vi nos Estados Unidos, na França, nos Estados Unidos com o Níger, na França com o Noir, na Alemanha, com o termo que eles utilizam lá para negro também, o termo mais antigo. Esses termos, essas palavras, esses conceitos, essas formas de você denominar o outro são extremamente difíceis de serem utilizadas e atualizadas hoje. Estão extremamente pejorativas. E aí o que eu vi foi que, em alguns locais, eles optaram por alterar esse nome, alterar essa forma de designar outra pessoa. Nos Estados Unidos, eles utilizaram black, eles não usam nigger, não é? Na França, eles preferem, às vezes, utilizar, ao invés de noir, embora eu acho que seja o termo que eles utilizaram lá, mas, às vezes, a juventude, não é? Utiliza black também, mesmo na França. E na Alemanha também existem outros termos. Enfim, isso foi bem interessante de observar, de analisar, como esse termo e essa experiência afrodiaspórica brasileira, ela difere de outros países, e como que isso é uma questão para ser discutida e tratada quando a gente pensa na tradução dessas obras e no público que vai ler essa obra também em outros locais, em termos de identificação e tal. E Marcelo, voltar num outro ponto, você já comentou que costuma experimentar a página, quando você está trabalhando, né, do comic, sem texto, né, e que em determinado momento deixa de usá-los, né, esses textos, dependendo da situação, se você acredita que aquela página se resolve com as próprias imagens, né? A partir disso, duas coisas. O que vem primeiro nesse seu processo, né? A imagem ou a palavra? E o outro ponto é se você
se para você, se para sua obra, você acredita que a imagem possui um caráter mais importante do que o texto que se segue. Muito bem. Olha, a história, ela surge para mim, em grande parte, como imagem. É quase como cenas de um filme, como um sonho. Ela surge como imagem, e o que eu tento fazer depois, o que eu preciso fazer, na hora de registrar a história, o tempo, não é, de você desenhar isso, ele é muito... Eu preciso de muito mais tempo para pensar isso em termos de imagem, de composição, de organização gráfica. Então, geralmente, eu pego essas imagens e transformo elas em texto, em roteiro, dizendo ali, de uma forma razoavelmente sucinta até, o que acontece página a página. Esse roteiro escrito, depois eu utilizo ele para pensar nos esboços dessa página de quadrinho e depois para fazer o desenho final. E é claro, o roteiro, ele é sempre vamos dizer assim, um arquivo que você acessa com um potencial enorme de ser alterado. O esboço, ou melhor, o roteiro, ele precisa ser um texto que tem ali as ideias principais, mas ele é algo que potencialmente sugere novas ideias, novas cenas. E ele pode mudar, ele deve mudar. O roteiro, ele dificilmente se continua o mesmo quando a obra termina. Você vai ter novas ideias que surgem a partir desse processo de construção da história e justamente dessa relação do artista com a imagem. Então, primeiro a gente tem as imagens mais mentais, vamos dizer assim, depois o roteiro escrito, depois o quadrinho, não é? Realmente desenhado. E geralmente eu faço o quadrinho apenas com imagem, apenas com a composição gráfica. A ideia é saber como que ela funciona, o layout da página, a dinâmica dos quadros, como que está a relação de um quadro com o outro. E eu gosto, sim, de depois eu monto o capítulo, não é? Ou essa história, que geralmente tem entre 20 e 30 páginas, vejo do começo até o fim como que ela funciona, como que a narrativa é conduzida. E para isso, no meu caso, é muito importante que ela funcione em termos de imagem. Por isso eu gosto de recorrer sempre, seja nas narrativas mais históricas, como Cumbe, como Angola Janga, ou nas narrativas mais contemporâneas, como a Encruzilhada, de pensar em signos, em símbolos que possam ser interessantes para simbolizar espaços, locais, personagens, mas também momentos da história. Isso é muito importante. E a partir disso, eu vou construindo depois, detalhando como que são os diálogos, né, entre esses personagens, onomatopeias e outros detalhes. Para mim, a experiência imagética na história em quadrinhos, ela é muito importante. Entendo que hoje o universo das histórias em quadrinhos, ele é muito amplo. A gente tem artistas que utilizam principalmente da imagem, outros que utilizam principalmente do texto, outros que pensam, claro, na mistura dessas duas coisas, e como fazer isso de uma forma instigante. Mas a minha experiência, ela parte, em grande parte, a partir dessa imagem, conduzindo a história, desses símbolos e a conexão que pode ter com o texto. Mas, em grande parte, eu gosto de pensar que é a partir da imagem que a história é conduzida. E isso requer também um processo, às vezes, muito ativo do leitor de ler essa imagem. Porque é muito comum, nas histórias em quadrinhos, nós termos leitores que são refém do texto e que acabam lendo a história se conduzindo, em grande parte, pelo texto. A minha história ela acaba forçando um tanto para que o leitor ele lembre-se de que a imagem ela é preponderante para a condução da narrativa. Marcelo, agora vamos nos encaminhando para o final da entrevista, vamos para a derradeira pergunta, né? Na minha pergunta sobre o Clóvis Moura, você falou um pouco sobre as suas influências para a construção de Cumbe e de Angola Janga, mas eu gostaria que você falasse
mais sobre outros intelectuais e artistas que são referência para você como artista mesmo, independente dessas obras em específico, que te inspiraram e que continuam te inspirando de alguma maneira. Muito bem. O trabalho da escrita, não é? Da Toni Morrison foi bem relevante nesse processo de construção e principalmente de imaginar esse Brasil colonial. E a forma como ela traz essas narrativas a partir dos personagens, não é? São os personagens contando geralmente a sua história em primeira pessoa. Isso me interessava bastante na Toni Morrison e me interessa até hoje. E na forma como muitas vezes ela muda, não é? O discurso, a forma de falar a partir do personagem, a partir de qual personagem está contando essa história. Além disso, na minha época, quando eu estava começando a elaborar esses trabalhos de quadrinhos, tenho que falar do trabalho do Luiz Fulano de Tal, com Noite dos Cristais, falando sobre a revolta dos malês. Acho que é um trabalho excelente até hoje. Quero muito reler, inclusive, porque já faz alguns anos que eu li pela primeira vez, mas foi uma referência incrível. Eu gosto muito do modo de narrar também do Plínio Marcos, o Alan da Rosa, que é um colega também, me ajudou muito a pensar nessas obras. Enfim, tem diferentes escritores aí, nem vou lembrar de todos aqui agora, mas esses são alguns que me chamam a atenção. Dentro do cinema, eu gosto bastante do trabalho do Antunes Filho, com o Compasso de Espera, o filme com o Zósimo Bulbo, apesar de ser um contexto, em grande parte, não é? Ali, uma influência muito forte do que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas eu acho que ele traz elementos para a gente pensar, sim, numa experiência diaspórica negra brasileira, tem relações ali sobre isso, e o Zósimo Bulbo, ele faz ali uma atuação incrível, acho belíssimo, esteticamente, muito interessante. Gosto também de outras obras de cineastas africanos, como Osmani Sembene, ele é incrível, e de um outro, deixa eu ver se eu lembro agora o nome, de um outro cineasta, se eu não me engano agora, ele é do Chad, que é o Mahama Saleh Orum, é uma coisa mais ou menos assim, que fez algumas obras incríveis. Ele tem aí um trabalho lindíssimo chamado Nosso Pai, que são duas crianças que encontram o pai deles, que eles não conhecem, não veem há anos, num filme. E aí eles saem à procura do pai pela cidade. Aliás, em vários filmes dele, ele tem essa relação, não é? Muito familiar e muitas vezes de pai para filho. E ele é um grande cineasta que fala sobre guerras na África pós-colonial e guerras civis muito violentas, não é, na África colonial, ou melhor, depois do processo de independência. Muito interessante, muito interessante. Quem mais? Eu gosto da filmografia também do Michel Haneke, que é um francês, não é? Principalmente no filme dele, Cachet, que fala sobre um professor, não é, de literatura, mas a relação dele com um antigo colega, que é da Argélia. Então, o pano de fundo do filme é toda a relação entre França e Argélia, França, então, e a sua relação, não é, com seu passado colonial. Incrível esse filme. Costa Gravas, não é, com Guerra de Argel e Queimada também, belíssimo. Além de, claro, cineastas mais recentes, Spike Lee foi uma referência muito importante para mim, principalmente década de 90 e 2000, e hoje a gente tem outras pessoas como Jordan Peele que está criando coisas incríveis também em termos de
de cinema. E nos quadrinhos, nós temos obras como do João Pinheiro e da Sirlene, Carolina, é um livro em quadrinho incrível sobre a Carolina Maria de Jesus. Couro de Gato, do Patati, falando sobre Rio de Janeiro, falando sobre a transformação do Rio de Janeiro, destruindo certos cortiços no momento de virada, não é, do século XIX para o século XX, que é algo que acontece em diferentes cidades para o Brasil. E isso é uma cena, é um contexto, na verdade, que está sendo muito bem retratado pelos quadrinhos no Brasil, nessa obra Couro de Gato, falando sobre o Rio de Janeiro, e na obra também o Beco do Rosário, da Anna Keller, do Rio Grande do Sul, falando também sobre a destruição de um cortiço para a reconstrução da cidade, mas dentro dessa lógica de reconstrução, que é exclusão e marginalização de todos os pobres, não é? Negros, indígenas, populares, que estavam no centro da cidade e jogando essa pessoa à margem. A construção das nossas cidades, não é? Elas passam por isso. Eu acho que é um processo muito interessante para a gente compreender, inclusive, o que são os grandes centros urbanos hoje no Brasil, mas bem como a nossa história aí no último século. É isso. Obrigado. A gente agradece, Marcela. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito da sua entrevista, aprendemos muito, foi muito esclarecedora sobre a sua obra, sobre a sua atuação como artista também. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço e foi muito bom ter você aqui com a gente. Isso que eu ia te falar. Tá. Pode falar. O Gargalheira, cara, eu tenho sentido isso. Tinha melhorado ontem, hoje já tá um calor terrível de novo. Aqui tá de boa. Nossa, ontem tava muito tranquilo. Né? Aqui no Nordeste não tá essa onda de calor, não. Tá calor para Nordeste, assim, mas o calor normal do Nordeste, não tá 38 graus. Mas beleza, podemos começar, então. Ok, então. Vamos lá, então, para a garganta, né? Eu vou aqui colocar a pergunta na minha tela. Bom, vamos então. Como é que faz a introdução, Martim? Esqueço como é que você faz. Só dá boa tarde aí para a galera. Fala o programa. Verdade. Falou entrevistado e já pode fazer a pergunta direto. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Expressão Arte e Cultura. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o Marcelo da Salete, quadrinista, né? Ilustrador, professor. Desculpa, posso fazer só uma correção? Claro. De Salete, tá? Por favor. Marcelo, eu fiquei pensando nisso, se era D ou não, várias vezes, desculpa. Não, tudo bem, acontece. De Salete. Perfeito. Peraí, agora eu que me perdi também, pera. Depois corta isso daí. Tá, não, tranquilo. Ela usa, corta isso.